Boa noite. Casamento entre pessoas do mesmo sexo, também chamado de casamento gay, casamento homoafetivo ou casamento homossexual, e mudança de sexo, são assuntos polêmicos e que ainda deixam muitas dúvidas nas pessoas. Preocupado com essas dúvidas, o programa Café com Leite foi buscar saná-las com um advogado especialista no assunto, ele que também é professor, Dr. Paulo Giorgio, e é com ele com quem vamos conversar hoje aqui no programa Café com Leite. Está no ar o programa Café com Leite. É isso aí, estamos começando mais um programa Café com Leite aqui pela TV Verde Vale, todas as terças-feiras às 20 horas e 30 minutos. E hoje, nosso convidado mais uma vez, Dr. Paulo Giorgio, que veio aqui discutir temas polêmicos e importantes para a nossa sociedade. Ele que já esteve aqui no programa e mais uma vez, muito obrigado, doutor Paulo, boa noite e obrigado pela sua presença aqui no programa Café com Leite. Boa noite, Leite. Eu agradeço aí mais uma vez o seu convite, é uma honra participar desse programa e transmitindo também o meu boa noite aos senhores telespectadores. Sempre que o doutor Paulo vem ao nosso programa, a audiência melhora, viu, doutor? Porque são assuntos polêmicos, assuntos que a sociedade gosta e que levanta discussões, e isso aí eleva muito o nível do nosso programa e as pessoas sempre interagem com muita eficiência, com muita eficácia. E nosso tema de hoje não poderia ser diferente, né? Falar sobre mudança de sexo, falar sobre casamento com pessoas do mesmo sexo, esse é um tema que hoje é na discussão de um modo geral, em todos os canais de televisão, todos os meios de comunicação. E o senhor vir dizer, mostrar os aspectos do direito dentro desses dois temas é, de fato, muito importante. E eu queria começar esse nosso bate-papo querendo que o senhor defina o que é transexualidade. Bem, para o direito, né, a transexualidade é a situação em que o indivíduo, ele, apesar de, digamos, ter conhecimento, consciência de sua condição sexual, ou seja, se homem, se mulher, mentalmente, intelectualmente, ele vai comungar, se identificar com outro sexo. Ou seja, é um homem que é consciente de ser um homem, mas que sente-se uma mulher presa num corpo estranho. E de maneira inversa, né, uma mulher que sabe que é mulher e sente-se um homem preso num corpo estranho. Isso é um fato que hoje ocorre com muita frequência, né, doutor? E dentro do direito, isso gera, para que haja esse transporte, eu diria, do homem que está incumbido, né, ou inserido de um corpo de mulher, digamos assim, para o direito há uma especificação, digamos assim, para essa mudança, ou seja, ele pode fazer essa mudança dentro da constância do direito? Bem, aqui no Brasil ainda não há sobre a mudança. E quando a gente fala mudança de sexo, não devemos confundir com mudança de nome. É muito comum pessoas que, por exemplo, que possuem transtorno de identidade de gênero, como eu expliquei no conceito do transexualismo, entram na justiça e mudam seus nomes, sei lá, de Pedro para Maria, de Maria para Pedro. Mas mudança de sexo, na verdade, é a mudança do gênero sexual propriamente. Ou seja, como se diz, mulheres são de Vênus e homens são de Marte, é sair de um planeta, sair de Marte para Vênus. Então, e vice-versa. Certo? Nessa viagem interplanetária aí, tem ida e tem volta também. Então, na prática, o direito, aqui no Brasil, ele não estabelece um modus, um procedimento específico para a mudança de sexo, mas não é a omissão legislativa que faz com que não ocorra na prática. As pessoas que se interessam, as pessoas, por exemplo, que se sentem nessa situação, que são transexuais, eles batem a porta do Poder Judiciário solicitando, geralmente cumulado, ou seja, paralelo à mudança do nome, também a mudança do sexo. Agora, a mudança do sexo ele vem para a questão médica, né, como você usou as expressões simbólicas de Vênus e Marte, e vem a questão da mudança para a medicina, que aí não há a interação do direito, e tem a questão do direito da mudança, por exemplo, do nome. E para essas pessoas transexuais que querem fazer essa mudança, digamos assim, na esfera da medicina, precisam do judiciário para fazer isso? Veja bem, para a medicina, a mudança de sexo, o seu debate é com relação a um procedimento cirúrgico. É a cirurgia de transgenitalização.
Para o homem, para o homem, digamos, que quer tornar-se mulher, então vamos aqui de Marte a Vênus, certo? Ela consiste basicamente na implantação de silicones, remoção cirúrgica dos órgãos sexuais masculinos, a remoção também cirúrgica do pomo de Adão. Existe também um tratamento hormonal que faz com que a simetria... Psicológico, né? Não, psicológico ele já há. Né? A pessoa que tem transtorno de identidade de gênero, ela já tem a questão psicológica. A medicina, nesse ponto, ela vai apenas constatá-la. Geralmente, a pessoa que tem transtorno de identidade de gênero, ela não adquire ao longo, ela já nasce com essa questão. Então, para a medicina, é um procedimento cirúrgico, é um procedimento de adaptação, digamos, morfológica daquele organismo para um organismo que mentalmente aquela pessoa se identifica. Para o direito, é a consequência jurídica dessa adaptação. Digamos, a partir dela, ou seja, dessa mudança morfológica, mudança no seu organismo, que efeitos jurídicos ela vai trazer? Aquela pessoa, de fato, que era homem, terá direitos próprios da mulher? A Constituição e pela democracia, homens e mulheres são iguais perante a lei. Mas existem diferenças que respeitam as peculiaridades de cada sexo. Por exemplo, serviço militar obrigatório. Ou seja, o homem que passou a ser mulher, ele é dispensado do serviço militar? Sempre tem, as pessoas perguntam, alunos na faculdade perguntam, professor, e o banheiro, que há uma dicotomia, né, entre o sexo masculino e feminino. Então, ele vai, qual banheiro ele vai frequentar, essa pessoa que fez a cirurgia? E a pessoa precisa fazer a cirurgia para mudar de sexo juridicamente? Então, existem pessoas que fizeram a cirurgia, que, enfim, de fato, mais aparentam hoje, por conta dessas adaptações, o sexo que deseja, o sexo que se identifica mentalmente, mas ainda assim, juridicamente, possui um sexo originário, se homem, se mulher. E ele tem que obedecer às regras do originário. Enquanto por demanda judicial não houver a modificação, sim, deverá. Inclusive pode até, eu presumo, não sei, mas eu presumo que pode até ser provocada uma ação de indenização, se não houver, por exemplo, as características femininas com documentos masculinos, que isso ocorre demais em aeroportos, em locais de embarque, né? É muito comum as pessoas que, digamos, existe, só para compreender bem a diferença entre o transexual, o homossexual e o travesti, que são situações diversas. Por exemplo, o travesti é a pessoa que externa o sexo oposto através de vestimentas. Né? Ele usa roupas próprias de mulher ou ela usa roupas próprias de homem. O homossexualismo é quando a pessoa tem relação sexual com pessoa do mesmo sexo. Já o transexual, como eu falei, é uma questão mental, uma identificação mental com um sexo diferente do seu. Então, as situações de constrangimento, nesse ponto, estão submetidos, sobretudo os transexuais, porque é comum as adaptações morfológicas, mas seus nomes e o seu gênero sexual em seus documentos e registros ainda mantêm-se apegados ao sexo originário. Então, às vezes, num check-in de aeroporto, até mesmo num fórum, em que o colega também é advogado, sabe como é, o pregão lá na audiência, lá grita Francisco, e aparece uma pessoa que não parece do sexo masculino. Ou seja, que não parece uma pessoa que corresponderia ao nome Francisco. Isso causa constrangimento. Daí porque, como eu disse, além da mudança de sexo, geralmente essas mesmas ações também mudam o nome, para que haja uma adaptação completa. Mas ainda há problemas com relação a essa questão, que gera polêmica, se há a real necessidade de uma cirurgia. Mas, primeiro porque a cirurgia de fato muda o sexo. Nós temos cromossomos. Existe, de um lado, o cromossomo XXX e o cromossomo XY. A medicina, mesmo com seu avanço, com toda a tecnologia que a ela se agrega, não foi ainda possível mudar essa realidade. Ou seja, a cirurgia que, por mais que externamente altere essas circunstâncias, a nível genético, ou seja, a nível de cromossomo, mantém-se inalterado. Ou seja, ainda assim, nesse aspecto, nessa vertente, ainda será homem ou ainda será mulher. Então, se isso não é eficaz, por que a cirurgia ela é interessante? Para muitos, por exemplo, a transgenitalização do homem para a mulher, que remove cirurgicamente órgãos sexuais, ela corresponde a uma mutilação. E essa mutilação é aceitável? Certamente não é reversível.
Nós vemos até, inclusive, relatos em vídeos na internet que as pessoas, algumas se arrependem e não tem mais como retornar, né, à sua constituição física anterior. Mas, enfim, ela de fato tem utilidade, é homem, digamos, porque tem um órgão sexual masculino, é mulher porque tem um órgão sexual feminino. Será que é só isso que define essa questão da sexualidade? Eu acho que dentro da medicina é obrigatório, por um determinado período de 1 a 2 anos, uma análise de um psicólogo. Existe uma portaria do Ministério da Saúde e também há resolução dos conselhos ou do Conselho Federal de Medicina que exige realmente uma análise psiquiátrica e psicológica sobre a identificação do transtorno de identidade de gênero. Esse tipo de transtorno, ele não é, como alguns casos da medicina, que um exame laboratorial chega a uma conclusão definitiva que é ou não portador. Como outros transtornos, né, o diagnóstico jamais seria conclusivo. Acontece que, digamos, com ou sem, a mudança de sexo é um ato de vontade. É uma disposição do seu próprio corpo. Certo. E olhando dentro dos olhos do direito, no seu ponto de vista, o senhor sugeriria que essas pessoas que são transexuais obedeçam à regra, ou seja, não na esfera da medicina, mas na esfera do direito, que mude seu nome, que busque os seus direitos para uma sobrevivência, eu acho que é até melhor, né? Eu acho que uma pessoa vestida de mulher, chegar no aeroporto, eu até entendo que aquele receptor, aquele que tem a obrigação da conferência do documento, não está causando um constrangimento, até porque ele tem a obrigação de identificação. Pelo menos não de maneira propositada, né? Nem escandalosa, né? Mas com muita cautela, né? Até porque, olha, desse avião aí que desapareceu uns 4 ou 5 dias aí na Malásia, dois passageiros embarcaram com documentos falsos, quer dizer, conseguiram passar no check-in. Então, essas pessoas que já vão vestidas de mulher ou de homem, com documento contrário, lógico que levanta suspeita, não resta dúvida. E como fica aquele cidadão que cometeu aquele ato, que tem a obrigação de fazê-lo, né? Agora, como o senhor diz, com as suas devidas cautelas. Né? Não, na verdade, muitas pessoas defendem que a busca pela mudança de sexo é uma questão da dignidade da pessoa humana, é um direito constitucional, mas, francamente, além disso, eu acho que tem um plus, que tem um elemento mais importante do que isso tudo, que é a felicidade. A felicidade, eu acho que ela deveria estar no artigo 5º da Constituição, ao lado da liberdade, da segurança, da saúde, mas a felicidade, ela é um princípio também. Então, quando a pessoa ela busca essa identificação morfológica e mental, o que ela quer é viver não só dignamente, mas também ser feliz, evitando justamente esses constrangimentos, que certamente, na grande maioria dos casos, não é culpa, digamos, das agências de viagem, das empresas aéreas, dos funcionários públicos que fazem seus pregões, enfim. Não, mas simplesmente é fato decorrente de uma discrepância entre o que se imagina ser, se imagina constituir e o que de fato é. O que se tem em mente, nós seres humanos, né? O que nós temos aos nossos olhos e à nossa mente, né? Porque quando se fala Maria, se imagina uma mulher. Quando se fala João, se imagina um homem. Quando se vê, então os olhos traem, né? E a mente também. Estamos conversando com o Dr. Paulo Jorge sobre mudança de sexo. Vamos falar também sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo aqui no próximo bloco. Vamos saborear uma água aqui, ainda sem nome, viu, doutor? Essa água, mas é mineral. Essa é mineral, saborosa e geladinha. Aqui eu faço questão de lhe servir. Essa água aqui não tem nome por enquanto, viu? Tinha uma água muito saborosa aqui que nos patrocinava. Doutor, por favor, um brindezinho para nós aqui. Obrigado. Vamos saborear uma água. E daqui? Doutor, além dessa água ainda sem nome, ainda tem um café. Aqui você... Só um minutinho. E esse leite é com 2 T's, né? Esse café com leite? 2 T, é. Saborear um cafezinho aqui. Doutor, esse está quentinho, foi feito agora, viu? Vamos a um rápido intervalo de apoio cultural, daqui a pouquinho nós voltamos.
Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, hoje conversando com o Dr. Paulo Jorge sobre mudança de sexo, casamento com pessoas do mesmo sexo, um assunto já muito polêmico, muito discutido nos meios de comunicação, e ele aqui mostrando para você os aspectos jurídicos dos seus direitos, deveres e obrigações, né? Às vezes as pessoas só pensam que tem obrigação, ou melhor, direito, mas também tem algumas obrigações a serem cumpridas. Doutor, vamos falar um pouquinho agora sobre casamento de pessoas do mesmo sexo? Eu já começo até a polemizar logo aqui, eu quero logo lhe instigar a opinar. Eu posso considerar casamento? Certamente. Certamente. Na verdade, não, quando se diz casamento, estamos falando do mesmo instituto. Não, mas vamos misturar as coisas aqui. Existe a questão da união estável, existe a figura do casamento, e eu faço uma certa distinção, porque o casamento no aspecto, digamos assim, religioso, ele tem um sentido. No aspecto civil, no aspecto do direito, constitucional, ele também tem. União, ele tem o mesmo resultado, mas a figura da expressão casamento, eu não caracterizo a mesma coisa como união, e pode até ter os mesmos direitos, mas não a mesma figura, o mesmo sentido. Olha, seja pela teoria contratualista, seja pela teoria diversa, o casamento ele representa uma entidade de direito, certo? Que dela e de imediato faz surgir direitos entre os seus consortes e inclusive entre terceiros. Com relação ao casamento, por exemplo, uma pessoa casada que venha a casar com outra pessoa, esse casamento não tem efeito. Por quê? Porque há um impedimento para esse casamento. É diferente, por exemplo, da união estável, que ela vive no mundo dos fatos. Quando é comum, por exemplo, a pessoa vive nessa situação de ser companheira, vive numa sociedade de fato, e ela ingressa na justiça, antes de fazer brotar os seus direitos, quer uma pensão alimentícia, quer, digamos, uma partilha de bens, enfim, a ela é dada a incumbência de provar requisitos daquela união. A afetividade, o caráter duradouro, a exclusividade, o que mais? A notoriedade, a honorabilidade, enfim. Já o casamento não. O casamento dele, por si só, já faz gerar direitos. Segundo, pacto antenupcial, quando há, certo? E enfim, dele já há um efeito jurídico imediato, ou seja, a pessoa, já no caso não pede uma dissolução, é o divórcio, que é nomenclatura própria do casamento, ela já ingressa independente da circunstância em que casou. Ou seja, mas era um casamento, era muito feliz. Não, casou assim, casou assado. Pouco interessa. O que interessa é que você era casado. Ou seja, é um instituto que gera defeitos imediatos. Então, quando se diz, o relacionamento homoafetivo, se um casamento, se uma união, da mesma forma entre homens e mulheres. Ou seja, se decidem viver de maneira factual, unidos, somando esses requisitos que eu citei, eles vivem a união estável. Se decidem, digamos, registrar, formalizar e fazer gerar direitos imediatos através do casamento, também não teria diferença com relação ao casamento de pessoas do mesmo sexo. Gerar direitos. Esse gerar direitos entre pessoas do mesmo sexo, mesmo que não haja o casamento, que haja apenas a união estável, um pacto, ele gera aqueles direitos, eu diria assim, como pensão alimentícia, direito como dependente do plano de saúde. Ele gera isso através dessa prova, dessa união? O casamento, para esses exemplos que você falou, ele já é imediato. Já é imediato. Por exemplo, um homem que é casado com uma mulher, ou casado com um homem, ou uma mulher com uma mulher, que são casados, ou seja, em um cartório de registro civil há a prova daquele matrimônio, e por imediato ele já pode, por exemplo, fazer incluir no seu imposto de renda, fazer incluir no seu plano de saúde. É muito comum quando as pessoas têm aquele plano de saúde corporativo através da empresa, através do empregador, ou seja, já inclui de imediato, como o nascimento do filho, já cria aquele vínculo jurídico, certo, civil, que permite, né, esses efeitos. Então, esse direito ele já é adquirido no momento, mas para isso é necessária a prova da convivência, né? Assim, excluindo a figura do casamento. Eu digo, sim. A união estável, quando, por exemplo, não há o contrato de convivência, que aqui no Brasil é pouco comum. O contrato de convivência é quando as pessoas decidem, digamos, estabelecer as regras, sobretudo no trato financeiro, daquela união estável. Ou seja,
reconhecendo o período de início, reconhecendo o trato, se aplica a ele um regime parecido à comunhão parcial, à comunhão universal, ou qualquer circunstância diferenciada sobre a questão patrimonial entre os conviventes. Então, não havendo, digamos, o contrato de convivência, caberia, digamos, no caso de um conflito, de um litígio, ao interessado, na formação desses direitos, a prova desses requisitos que, somados, formariam a união estável. Não existe, assim, por exemplo, um prazo, porque hoje é tão comum a convivência entre pessoas. Eu acho até que a figura do casamento, ela está assim, um pouco até esquecida. A convivência das pessoas hoje já gera, mas existe algum prazo no direito onde possa se comprovar essa união? Antes do novo Código Civil, ainda chamamos de novo. Novo, né? 2002, 12 anos já, né? 12 anos, mas ainda temos o costume de chamá-lo de novo. Já houve, né, previsões legais de que a união estável seria de 5 anos depois de 3 anos. Ambos prazos, na existência de filhos, já seria presumido e lidia essa exigência temporal. O novo Código Civil, ele já não trouxe como exigência um prazo estabelecido. Até porque existem relações em que duram, digamos, 10 anos e nem por isso há uma afetividade, uma convivência, enfim, a questão até mesmo da confidência entre os conviventes para torná-la, alcançar o status de união estável. Da mesma forma, tempos, digamos, lapsos temporais menores, curto tempo, mas de uma união tão acentuada, tão veemente, que é possível que ocorra. Então, na prática, o Código Civil diz que cada caso é um caso, com relação ao tempo. É o direito, né? Essa união das pessoas, doutor, ela, de certa forma, não deixa de gerar muita polêmica, muita discussão e muitas dúvidas, né? E com essa decisão do CNJ, no seu ponto de vista, houve uma redução, digamos assim, de conflitos entre pessoas do mesmo sexo? Ou seja, dado a espontaneidade das pessoas de se habilitarem a se casarem, eu diria assim, ou praticarem o exercício da união estável, documentalmente, dentro do direito, né? Houve uma redução, assim, no seu ponto de vista, das demandas judiciais por pensões ou por outras coisas dessa natureza? Leite, cá na região do Cariri, essas ações já não eram comuns. Né? Não que não existam relações homoafetivas aqui, como em qualquer lugar, existe, e é normal. Mas demandas judiciais, como advogado, já tenho 10 anos, experiência muito pouca com relação a essas questões. Mas a decisão do CNJ, através da resolução 175, que veio, né, trazer, digamos, uma aplicação imediata e até mesmo duvidosa com relação aos efeitos do julgamento da DPF 132 do STF, ele deixou bem claro a possibilidade desse casamento. Na verdade, se se olhar o corpo da decisão, a mensagem trazida pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça, esse último, direcionado especificamente aos cartórios, deixou bem claro que era como se, na verdade, nunca fosse proibido. A Constituição Federal, apesar de usar os termos reconhecido casamento entre homem e mulher, ele não quis, o legislador, o constituinte, trazer um caráter restritivo. Jamais. O Código Civil também, apesar de uma regulamentação extensiva sobre o Instituto do Casamento e também falar sobre a união estável, em nenhum momento ele chega a ser taxativo, tampouco proibitivo com relação às pessoas do mesmo sexo. Então, o que a DPF e, sobretudo, a resolução do CNJ trouxe foi uma aplicação imediata de que ao oficial do registro civil, a ele não é dado recusar o registro de casamento de pessoas do mesmo sexo ou a conversão da união estável, certo, em casamento de pessoas do mesmo sexo. Na verdade, o entendimento, como eu disse, é como se sempre fosse possível. Isso. Então essa resolução é recente? Ela é recente. Ela aí não. Sim, por acaso trouxe. A resolução ela é de 2013. Recente, de 14 de maio de 2013. Já o julgamento da DPF, ele é de 2011. Doutor, dentro dessa polêmica, eu ainda questiono a figura do casamento. Eu ainda opino
porque dentro da nossa Constituição, seu ponto de vista, por isso que existe o direito, por isso que existe dois lados, por isso que existe a defesa e a acusação, né? Dentro da Constituição, você falou ainda há pouco, e também do Código Civil, de que não há essa distinção. Mas eu acho que o que há há sim a distinção. Agora, há uma lacuna onde pode-se criar um novo termo. Porque a figura do casamento, pela nossa Constituição, é entre homem e mulher. Olha, veja bem, talvez Ulisses Guimarães, né, talvez o maior nome dos constituintes, né, da Carta Federal aqui do Brasil, quiçá ele não tivesse pensado em contemplar nessa hipótese para o casamento as uniões homoafetivas, né, as relações entre pessoas do mesmo sexo. Mas certamente, se assim o quisesse, o teria vedado expressamente, como existem legislações fora do país que assim fazem. Na África, inclusive, há países nem tão subdesenvolvidos que penalizam como crime o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, certamente, se o legislador constituinte assim quisesse, e seria até mais fácil se fosse esse o interesse, haveria a vedação. Mas não. Simplesmente, talvez, à época, a discussão já não tinha a polêmica de hoje, já não havia a preocupação de hoje, e a saída pela interpretação da Constituição, afastando qualquer ideia restritiva, era que o casamento entre pessoas do mesmo sexo já era possível. Na verdade, o casamento é a união entre duas pessoas, no desígnio entre si constituir uma família, ainda que naturalmente, biologicamente, não venha a multiplicar-se. Então, é longa a ideia de que isso é família se houver a procriação. De maneira alguma, a comunhão de desígnios, o sentimento e a afetividade, é isso, na verdade, em que forma a família. E essa família ela pode ser consagrada pelo casamento. E eu falo isso no aspecto do direito. Cada religião tem os seus dogmas, suas regras, seus limites, suas permissões, enfim. Mas com relação à lei, considerando o Estado laico que também diz a Constituição Federal, o casamento entre pessoas do mesmo sexo já era para ser prática no Brasil. Você sabe qual foi o primeiro país a adotar o casamento entre pessoas do mesmo sexo? Suponho que é a Holanda, Leite. Suponho que é a Holanda, né? Suponho que é a Holanda. Mas tem outros países que fazem... Argentina. Já são integrantes. Argentina, salvo engano, a Argentina adotou em 2014, tem uns 7 anos de casado, 2007 ou 2006. A Argentina adotou casamento entre pessoas do mesmo sexo. Eu li alguma coisa sobre a Inglaterra. Existe algum pensamento positivo da Inglaterra sobre o assunto? A Inglaterra é o exemplo, né, do common law, né, do direito consuetudinário. Então, ela não precisa, na grande maioria dos casos, já não é prática, uma regulamentação específica sobre as questões. Então, na verdade, são decisões dos tribunais e o próprio costume. A Constituição inglesa, ela não é propriamente uma Constituição escrita. Aqui no Brasil, nós já estamos, salvo engano, na 7ª, 8ª ou 9ª Constituição, desde que o Brasil, né, desvinculou-se, né, dos lusitanos, né, de Portugal. Mas a Inglaterra não, a Constituição lá remonta séculos. E ela tem pouquíssimas disposições categóricas. Na verdade, a questão constitucional na Inglaterra, ela vai além de uma norma escrita. Então lá é possível, é comum. Elton John casou na Inglaterra, né? Elton John, inclusive, foi um dos maiores defensores no planeta com relação ao reconhecimento da união civil entre pessoas do mesmo sexo. Na Inglaterra é possível, mas não significa dizer que a Constituição britânica há uma previsão expressa com relação a isso. Na verdade, ela sequer regula a questão matrimonial. Muito bem, estamos conversando com o Dr. Paulo sobre mudança de sexo, sobre casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Casamento ou união estável, né? Ele aqui, eu polemizando aqui, provocando aqui os seus conhecimentos sobre o tema, que é um tema muito polêmico, né? Doutor, esse programa vai dar muito o que falar e vão pedir a reprise desse programa e vão pedir novamente que você venha a esse programa para a gente conversar mais detalhes sobre isso aí, nos aspectos do direito. E depois eu vou até convidar um médico para falar também sobre mudança de sexo. Muito interessante, né? Tema muito interessante, que interessa as pessoas que passam por esses problemas. Eu não diria problema, mas para uma forma de sobrevivência, eu diria até assim, né? E eu tenho certeza que nós teremos aqui novos pedidos sobre o tema.
conversando com o doutor Paulo Jorge, mas eu quero falar um pouquinho agora sobre o laboratório LAMIC, né? Porque falando em mudança de sexo é necessário exame, não exames laboratoriais. Ele que diz, quem vai dizer isso é o médico. E o laboratório LAMIC está aí para você, faz isso para você, com certeza. Se você precisa fazer exames com perfeição, precisão e qualidade, vá ao laboratório LAMIC. O LAMIC conta com profissionais qualificados e técnicos bem preparados para melhor lhe atender. O LAMIC realiza os mais variados tipos de exames laboratoriais. Você encontra o LAMIC com uma unidade central na Rua Padre Cícero 759 e postos de coletas em Milagres, Campos Sales, Caririaçu, Novo Juazeiro e na clínica Dr. Clemir Arraes. O LAMIC tem a direção certa dos doutores Ivanilson Júnior, Leonardo Davi e da doutora Socorro Cabral. Bom, e falamos aí sobre o laboratório LAMIC. Quero mandar um abraço para Ivanilson Júnior, para doutor Leonardo e também para Ivanilson, pai, né? Fala Ivanilson Júnior e não fala do pai. Doutora Socorro Cabral Bezerra, um abraço para todos que fazem o laboratório LAMIC. E agora vamos saborear mais uma água, doutor? Conversamos e tal, e a água aqui faz parte do nosso programa Café com Leite e Água. Vai ser café com leite e água, né? Vamos saborear mais uma água mineral aqui. E também mais um cafezinho. Já falei do LAMIC, vamos saborear mais um café, doutor. Um cafezinho quentinho. Vou servir mais um cafezinho quentinho para ela. Saborear mais um cafezinho quentinho aqui. E vamos chamar um rápido intervalo de apoio cultural, mas é rapidinho, já já nós voltamos. Estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, hoje conversando com o doutor Paulo Jorge sobre mudança de sexo, sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo. Assunto polêmico, bastante discutido, e ele aqui nos aspectos jurídicos tirando a sua dúvida, né? Você também pode mandar a sua mensagem para o e-mail falecom@leite.com.br. Faça a sua pergunta, eu envio para ele, viu? E ele vai responder diretamente para você, com certeza. Mas antes eu quero falar um pouquinho de leite, marcas e patentes, né? Que está apoiando e patrocinando o programa Café com Leite. Para nos protegermos e proteger nossos bens, a cada dia construímos muros mais altos, cercas elétricas, circuito de TV e muito mais. E o que fazer com o patrimônio que as cercas e os muros não protegem? Sua marca é seu maior patrimônio e só está protegida quando você registra. Leite, Marcas e Patentes. Soluções sem fronteiras. Doutor, estamos de volta aí, esse terceiro bloco, mas as dúvidas surgem a cada minuto. O SUS cobre essa despesa para pessoas que queiram? Aí são dois temas, né? Mudança de sexo e casamento entre pessoas. Aí lá no de mudança de sexo nós conversamos no primeiro bloco. O SUS, o Sistema Único de Saúde, cobre essa despesa para as pessoas que assim o desejam fazer? Num passado não tão distante, a cirurgia para a mudança de sexo ela já foi compreendida, não pela medicina, mas pelos operadores de direito, como uma questão de veleidade, uma volúpia, como uma cirurgia, por exemplo, de uma mulher não contente com o tamanho de seus seios e quer, né, se tornar-se mais bonita. Apesar de que o bem-estar da pessoa é importante e importa para a saúde pública, esse tipo de procedimento ele não é coberto porque ele envolve apenas a vaidade, a estética. Diferente, por exemplo, de uma mulher que submeteu a uma mastectomia e tem que fazer a reconstrução da mama, já é coberto. Então, a cirurgia para mudança de sexo, digamos, as suas hipóteses, se ela é completa, parcial, ela hoje, desde 2008, já é coberta pelo Sistema Único de Saúde. E essa inclusão na tabela do Sistema Único, ela tem um sentido muito importante, porque reconheceu o seu caráter terapêutico e a necessidade, além da volúpia, além da vaidade. E então essa inclusão, que respondendo à pergunta, sim, cobre, mas ela representa muito, né, para a mudança de sexo em termos jurídicos. Doutor, havendo uma recusa por algum médico ou pelo próprio sistema de saúde, o médico não, né? Mas pelo Sistema Único de Saúde, aí se faz necessária a demanda jurídica, né? Esse é o problema, né? É o que impede o andamento das coisas. Olha, é uma demandar contra o Sistema Único de Saúde, que no caso, qualquer uma de suas esferas, se contra o município, o Estado ou mesmo a União,
inclusive conjuntamente, ou seja, num litisconsórcio passivo contra todos eles numa única demanda, para esse tipo de situação, ou seja, para a cirurgia de mudança de sexo, causa preocupação por parte do eventual proponente, do eventual autor dessa ação, porque é uma exposição da sua intimidade. Então, ações como essas, apesar de não estar capitulado no Código de Processo Civil como hipótese em que tramitaria por sigilo, é um caso bem adequado para isso. Então, a recusa ou a omissão, e é muito comum apenas o silêncio dos órgãos públicos de saúde, permite ao administrado, ou seja, aquela pessoa que precisa servir da saúde pública para alcançar esse objetivo, ela deve sim procurar o Poder Judiciário através de uma ação própria, buscando a cobertura, o custeio da cirurgia para a mudança de sexo. Porque ela, como eu já disse, ela já é prevista no Sistema Único de Saúde. Antes mesmo da inclusão, através de portaria do Ministério da Saúde, já haviam demandas judiciais e boa parte delas com sucesso, buscando, né, essa cirurgia de transgenitalização. Na verdade, as demandas jurídicas geralmente são muito demoradas, principalmente nós sabemos que não é culpa do juiz, não é culpa. A culpa, na verdade, do sistema. É muita ação para pouca gente trabalhando. Né? Eu costumo dizer às pessoas que busquem o direito, independente do resultado, de quando vai sair, mas busque o direito para que você possa almejar o seu objetivo. Né? Mesmo que demore, mesmo que passe 1 ano, 10, 20, não interessa. A finalidade é você buscar o seu direito. Infelizmente, Leite, eu não seria correto dizer que um procedimento para conseguir do Estado, né, a cobertura, arcar com as despesas de uma cirurgia de mudança de sexo, ocorreria de uma maneira expedita, de uma maneira rápida. É uma ação comum, ordinária. O termo ordinário não quer dizer aquele adjetivo, mas só para diferenciar de ações sumárias, como é o caso do mandado de segurança, do habeas corpus, enfim, em que existem fases que devem ser percorridas nesse processo. E é comum nessas ações liminares, antecipações de tutela, que permitem, né, um provimento rápido, mas com relação à mudança de sexo, há uma cautela dos magistrados aqui no Brasil para que pelo menos ouça o Estado primeiro. Há situações em que é necessária a instrução do processo, ou seja, perícia através de um psiquiatra, de um psicólogo. Há também necessidade, às vezes, da intervenção da oitiva de testemunhas, depoimento pessoal, para que se comprove que realmente aquela pessoa busca aquele procedimento porque dele precisa. Então, seria otimismo demais dizer que é uma ação que tramitaria em curto prazo. É pouco provável. Ela realmente demanda um razoável tempo. Essa demanda ela seria na esfera estadual ou federal? Essa competência entre estadual e federal, praticamente quem seria definido está ou não a União no polo passivo da lide. Como eu expliquei, essa ação ela pode ser direcionada a qualquer um dos entes que operam pelo Sistema Único de Saúde, quer município, quer estado, quer União. Se coloca apenas o município, na justiça comum. Apenas o estado, na justiça comum. Se a União ela tem um foro privilegiado, ela vai levar a discussão para a Justiça Federal. Se contra todos, a presença da União também faz com que a ação tramite na Justiça Federal. Agora complica. E se houver a interferência, o litisconsórcio dos três? Então, é isso. A presença da União, certo? Ela por si só prevalece e o Estado e o município responderão na Justiça Federal, junto com a União. Junto com a União, né? Agora, dentro dos aspectos jurídicos, o que é que beneficia aquele que mudou de sexo? Olhe, como eu expliquei em perguntas anteriores, eu vejo o reconhecimento da mudança de sexo jurídica como o reconhecimento daquele que busca a felicidade. Ou seja, o primeiro benefício é ser feliz, né? Guardar em si a identidade mental com o reconhecimento, digamos, se for o caso, a mudança de seu corpo e o reconhecimento do Estado dessa situação de gênero. E isso é importante. Você, se observar bem, as pessoas que vivem nessa realidade são marginalizadas na sociedade. Quando a gente pensa, por exemplo, transexual, a pessoa já confunde até mesmo com a questão do travesti. E quando lembra o travesti, infelizmente, sem preconceitos aqui, Leite, é muito fácil
a pessoa imaginar aquela pessoa fazendo ponto numa esquina, se prostituindo. Isso é um conceito marginal com relação a essa categoria de pessoas. Isso é indigno a essas pessoas. Então, quando há, pelo direito, um reconhecimento dessa mudança de sexo, dessa retificação com relação ao gênero daquela pessoa, isso acalenta os sentimentos, geralmente de pessoas que por muito tempo já suportaram todo tipo de humilhações e sofrimentos. Dentro desse contexto, o senhor acha que é necessário uma demanda jurídica para a mudança de sexo? A mudança de sexo, até pela ausência de regulamentação específica, ela não ocorre administrativamente, ou seja, é necessário que a pessoa procure o Poder Judiciário, mas é uma ação diferenciada. Nós falamos da busca daquele que é contra o Estado, a mudança, a cirurgia em si, mas a mudança do sexo, ou seja, essa retificação do registro, ela já pode ter uma tramitação mais simples. Ela não é uma ação em que a pessoa processa outra pessoa ou entidade. Ela é uma ação para os operadores de direito, como costumamos dizer, de jurisdição voluntária. O Poder Judiciário, nesse caso, Leite, ele vai exercer uma função atípica, porque ele não vai julgar um litígio, um conflito de interesses, mas simplesmente reconhecer se aquela pessoa, a ela é dada direito, a possibilidade, né, de fazer essa mudança, como eu expliquei, essa viagem de Marte a Vênus ou de Vênus a Marte. Aí dentro da esfera do casamento, é necessário uma demanda jurídica ou... Olha, o CNJ, com a resolução 175 do ano passado, ele foi curto e objetivo, para não dizer curto e grosso. Ele foi bem claro em dizer da obrigação dos cartórios de registro civil na realização, no registro do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Significa dizer que não há necessidade, nem é de haver, a intervenção do Poder Judiciário. As pessoas que querem hoje casar, digamos, o que é mais usual, um homem ou uma mulher, eles não batem a porta do Poder Judiciário para pedir, através de uma ação judicial, uma procedência para que possam casar. São raras as hipóteses em que há a necessidade dessa intervenção. Há no desfazimento disso, né? O desfazer em algumas situações já é. Só que as pessoas do mesmo sexo que pretendam casar, como pessoas de sexos diferentes, basta simplesmente, através de preenchimentos legais, certo? As publicações, a documentação e respeitando os prazos estabelecidos em lei, fazer o seu casamento em cartório normalmente. A ideia é essa. Ou seja, buscar o Poder Judiciário para isso, com a resolução do CNJ, é prescindível, é desnecessário. Vamos lá. Eu perguntei sobre a questão do SUS. É necessário? Eu fiz a pergunta sobre o SUS. Agora eu esqueci de lhe perguntar, e os planos de saúde? Bem, com relação à mudança de sexo, por não ser veleidade, por não ser uma questão estética, um capricho, mas um procedimento que visa um bem-estar e até mesmo para a medicina terapêutico, a mudança de sexo ela deve sim ser coberta. Até porque a Lei 9656 de 98, que regula os planos de assistência à saúde, ela não tem vedação à cirurgia de mudança de sexo. Na prática, são pouquíssimas jurisprudências que tratam do assunto, mas essas poucas, em sua grande maioria, ou pequena maioria, já que são poucas, são favoráveis à cobertura por parte da saúde suplementar às pessoas que queiram mudar de sexo. E necessitando dessas demandas jurídicas, seja ela em mudança de sexo, seja na busca pelo SUS, seja na busca pelos planos de saúde, mas acima de tudo que seja na busca pela felicidade. Doutor Paulo faz esse trabalho? Sim, aqui na região do Cariri, vários advogados também. Eu sei que são temas atuais, mas ela não guarda uma complexidade tão assim, não é tão difícil como outras ações. Por exemplo, pelejar contra o Estado, o município ou a União, a cobertura de um procedimento de saúde, se tratando da mudança de sexo, não difere tanto de outros procedimentos. A ação judicial para mudança de sexo, convenhamos, ela tem alguma diferença com relação aos requisitos que se devem demonstrar, mas ainda assim não é das mais dificultosas. Ou seja, a parte ela pode procurar um advogado, uma advogada, para que se informe melhor com relação à tramitação. Que bata na porta certa, que o processo tenha uma tramitação regular e essa pessoa, né, concretize a busca dessa felicidade. Doutor, a saída foi categórica, mas o programa Café com Leite diz, Leite também é advogado. Não procure Leite, que Leite não faz esse trabalho.
quem faz é o doutor Paulo, né? Entre outros colegas também, como ele disse aí, muito ético, sugeriu, mas eu o convidei para participar do programa Café com Leite, para trazer essas informações para você, telespectador, e dizer que ele é um profissional na área, conhece as demandas com muita... Tem um conhecimento vasto sobre o assunto, por isso que está aqui conversando com a gente, conversando com você, telespectador, no programa Café com Leite, e virá outras vezes, né? Virá outras vezes porque é um tema que ainda cabe mais uns 2 ou 3 programas sobre esse assunto. Para isso, eu vou pedir que você mande um e-mail para falecom@leite.com.br, sua pergunta, sugira um tema para que eu possa trazê-lo aqui novamente para conversarmos sobre esse assunto. Doutor Paulo, mas mesmo assim, eu quero que você me dê o endereço do seu escritório. Bem, Leite, Se você não me disser, eu vou dizer. Daqui, Rua do Cruzeiro, 221, ao lado da Câmara Municipal de Juazeiro. Próxima passa para Cícero. Muito bem, conversamos aqui com o doutor Paulo Giorgio, ele que veio falar sobre mudança de sexo e também sobre casamentos entre pessoas do mesmo sexo, trazendo essas informações, os aspectos do direito dentro desses 2 temas, muito importante, e que você também pode participar daqui para frente. Doutor Paulo, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, obrigado por você ter participado, tomado esse café, saboreado esse café aqui comigo, e tê-lo aqui no nosso programa é sempre um prazer. E eu espero tê-lo aqui no dia 8 de abril, quando estaremos completando 2 anos. Quero que você venha saborear um cafezinho com a gente aqui. Leite, obrigado mais uma vez, né, ter convidado para esse programa de uma boa audiência, para um tema interessante que é a mudança de sexo e o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Fico feliz se contribuir com relação às informações e com relação ao dia 8, já me sinto convidado. Pronto, e eu quero mandar aqui um abraço para seu pai, doutor Sérgio Gugel, grande amigo, grande parceiro, e também para a doutora Mariana, né? Ex-procuradora, não pode nem dizer ex-procuradora, né? A mulher acabou de sair da procuradoria, não foi, rapaz? Foi, que pena. está lá, voltou para o nosso escritório. Já voltou, já está não era sem tempo, estava com saudade. Muito bem, olha aí, a saudade já existia, e agora, mas agora vai matar. Um abraço a todos vocês que estão assistindo o programa Café com Leite. Terça-feira estaremos de volta aqui na TV Verde Vala às 20h30. Um abraço a todos e até lá.